Talvez a principal técnica de vendas, de persuasão, seja um bom ouvinte. É um erro, uma lenda do mercado, que o grande negociador, que o grande vendedor é o tagarela, é o que fala demais. Não faz sentido. O poder de qualquer negociação, de qualquer conversa, está sempre na mão de quem pergunta, de quem fala menos. Então, se você é vendedor, ou está começando a vender, ou está tentando convencer alguém do seu serviço, e você está o tempo todo falando, você não está prestando atenção, porque sempre que a gente fala, ou quando o nosso cliente fala para a gente, ele está entregando para a gente argumentos para que a gente possa ajudar ele a entender os benefícios do produto para a vida dele. Vender não é vender características. O cliente compra benefício, ele não compra característica do produto. Por exemplo, vamos continuar no exemplo do tênis, né? Do sapato que a gente está utilizando. Então, quando uma pessoa vem na sua loja, na nossa loja, no exemplo, para comprar um tênis, e ela quer o tênis para fazer exercício físico, atividade física, e eu digo que ele é um tênis de couro, ele é um tênis bonito, tem a cor vermelha, isso não vai fazer diferença para o cliente. Ele não entendeu qual o benefício de ele ser de couro, qual o benefício de ele ser vermelho. Quando você, na verdade, deveria apresentar ele tem uma palmilha diferenciada para que você possa, por exemplo, se sentir mais confortável na pisada. Ele vai se moldar ao seu pé para que quando você corra não sinta dores nos seus pés. Então eu estou apresentando benefícios em relação ao produto. Mas eu só vou conseguir fazer isso quando eu presto atenção no que o meu cliente está falando. Se eu não prestar atenção no que o meu cliente está falando, a conversa não vai fazer sentido. Eu vou estar falando de uma coisa e o cliente vai estar falando de outra. Então, deixe os outros falarem durante boa parte da conversa. Eu não estou vendendo. Não tem problema, você está querendo convencer o setor financeiro da sua empresa a liberar um orçamento para determinado projeto. Então, você tem que deixar esse financeiro explicar quais os malefícios e os benefícios de te entregar esse orçamento, para que aí sim você consiga colocar de forma adequada aonde ele liberando determinado orçamento vai beneficiar a empresa. Então, assim, ouvir e entender o seu cliente é muito importante. Quanto mais o outro falar, mais ele sentir que você está dando atenção para ele. Um ponto fundamental, hoje em dia, o mundo é corrido. As pessoas têm pouco tempo, trabalham muito. Muitas vezes, pessoas que moram na mesma casa não se falam, às vezes, por vários dias, tá? Você pode até se surpreender com isso, mas acontece. Casais que não se falam. Não estou dizendo que seja errado, não estou fazendo juízo disso. É normal, acontece. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela está disponível, ela quer receber atenção. Então, quando você presta atenção no que ela está falando, essa pessoa se sente confortável para falar com você. E se ela parar de falar, faça perguntas. Incentive a falar mais, principalmente se for dela mesmo. Não de você, não das características do seu produto. Para que ela fale dela e do que ela precisa em relação ao seu produto ou serviço. Não contradiga nem interrompa a pessoa, deixe ela se soltar. Primeiro, contradizer ou interromper já tende a ser uma falta de educação, né? Mas se tudo que você quer na negociação é que a pessoa fale, você não pode interromper ela. E, de novo, lembra lá no começo do treinamento em que a gente falou. Sempre que você entrar numa conversa, você precisa saber o que você espera dela. Então, se você quer vender
você não vai contradizer o cliente, você não quer criar atrito com o seu cliente. Quando o seu cliente te der uma informação que não está coerente com o que o seu produto oferece, você não vai dizer para ele que ele está errado, não faz sentido, você quer que ele compre. Você vai dizer, olha, entendo o que você está colocando, mas eu tenho aqui alguma informação a mais em relação a esse produto. Vê se faz sentido para você. É muito diferente de eu dizer assim, cliente, não, tá errado, não é isso. É esse jeito a informação. Você compraria de uma pessoa que te fala isso? Esse é um ponto importante. Você precisa sempre se colocar na posição do cliente. Eu compraria da pessoa que está falando isso para mim? Sabe? Eu já disse isso em outros vídeos, mas repito nessa oportunidade. Quando as pessoas começam a trabalhar com vendas ou precisam entrar num plano de convencimento para alguém, parece que separa assim o cérebro. Agora é o cérebro ser humano e agora é o cérebro vendedor. Isso não faz sentido. Você não tem essa divisão, esses momentos. Você é ser humano o dia inteiro. Você é vendedor quando está ali trabalhando a venda, mas ser humano você é o dia inteiro. Então, você precisa o tempo todo se colocar no lugar do cliente. Sempre. De novo, pratique a escuta ativa com seus clientes e os resultados serão consequência. Você vai se surpreender com a diferença do resultado quando você passar a escutar mais o seu cliente. Te diria que talvez ali numa negociação, eu acredito particularmente que durante 70% da conversa quem tem que falar é o seu cliente. Você tem que falar durante 30% do diálogo, se possível, fazendo perguntas.